Olá, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Nayara Ramiro. Eu ensino empresários, gerentes da empresa dele e também profissionais do setor alimentício a aumentarem a lucratividade na empresa. E quem que são esses profissionais? É você nutricionista, é você recém-formado em nutrição também, é você técnico em nutrição, é você veterinário, é você engenheiro de alimentos, enfim, você que está ingressando agora para trabalhar no setor alimentício, ou então você que já está aí no processo e precisa aí de uma capacitação mais assertiva para melhorar os seus resultados aí na empresa. E o meu único objetivo é ensinar vocês a aumentarem a lucratividade na empresa, porque além de eu ser especialista em controle de qualidade, eu também sou especialista em negócios de alimentação para fazer você a lucrar mais na sua empresa. E o tema de hoje é como você como a sua empresa vai ser após você ter a gestão operacional implantada. Como é a sua empresa antes da gestão operacional e depois, né? Então, o antes e o depois. Qual é a transformação depois que você tem a gestão operacional implantada aí na sua empresa? Ou então, se você já tem, você passar a melhorar aí os processos de gestão aí na sua empresa. Como que é depois? Como que a sua empresa tá X e depois que você coloca a gestão operacional, estrutura ela, como que ela vai ser depois, né? Como que vai ser o antes e o depois? Então, o tema de hoje é esse. Tá? Lembrando, gente, que quando a sua empresa tem gestão, ela tem um crescimento aí assertivo, porque pensa comigo, né? Quando você tem os processos de gestão estruturado, você vai ter uma rotina mais tranquila, você vai ter os processos aí, todos os processos padronizados, né? Você vai ter também o estabelecimento aí na palma da sua mão, porque você que vai organizar, você que vai comandar os processos, vai saber corrigir processos e o principal, você vai aumentar a sua lucratividade. Por que eu falo isso quando eu ajudo você a aumentar a lucratividade? Porque, gente, às vezes, na falta de um simples processo, você pode estar você pode estar deixando dinheiro na mesa. Tá? Numa falta de um simples processo implantado. E eu estou te dizendo isso por quê? Porque eu já vivi isso e eu já tive resultados aí com uma empresa que estava sem gestão e com a empresa que teve a sua gestão estruturada e por falta de um simples processo, de uma simples ferramentas aí assertivas para você aí fazer aumentar a sua lucratividade, tá? Então, às vezes na falta de um simples processo implantado, você pode estar deixando dinheiro na mesa, tá? Eu digo isso porque eu já passei por isso, eu já trouxe resultados aí para empresários que não tinham processo, o antes e o depois, né? E ele sentiu na pele o quanto aí que ele estava deixando de dinheiro, porque no mês, num ano, né? Então, assim, às vezes você pensa assim, eu vou fazer esse processo, às vezes você pensa assim, não funciona direito, mas se você faz o processo com excelência, com certeza ele vai funcionar. Por que funciona para uma empresa e por que para sua empresa não vai funcionar? Tá? Tem alguma coisa aí que você precisa ajustar. É a gestão de pessoas? São os seus colaboradores? É a falta de capacitação, de treinamento da equipe? Né? Porque você pode assim, pegar uma informação aqui, uma informação ali, mas quando você tem uma capacitação, você sabe o passo a passo e tem as ferramentas certas, né? Aí assim, e sabe aplicar os processos com excelência, a sua empresa vai ter uma transformação assim extraordinária, né? Então assim, agora pense comigo, como a sua empresa está hoje?
como a sua gestão está hoje? Você tem todos os processos padronizados? Você imagina comigo, você ter uma rotina mais tranquila entre eles, você poder comandar, ter essa autonomia de comandar aí a sua equipe, ou então se você não tem uma equipe, né, você está começando agora, mas você já pensou, você que está começando agora, que ainda não tem colaboradores, que você empresário que está na linha da frente, é muito melhor ainda, porque você já vai começar a sua empresa certa, né? Então, se você sabe os processos de gestão, você vai começar aí a sua empresa certinha, né? Então é muito melhor para você que tá começando agora, você que porque às vezes, gente, tem empresas que é o empresário que faz, né? Que está na linha de frente, é o empresário, é o casal ali que está fazendo acontecer. Mas pensa comigo, futuramente você vai sair dessa parte operacional, você vai começar a ter colaboradores e você já pensou em começar a sua empresa de um modo assertivo, começar ela certa? Né? Sem vícios nenhum, né? Então, assim, é muito melhor. E você que já está com a sua empresa em andamento e que não tem gestão, nada está perdido. Vamos pegar, dá tempo ainda de você desenvolver essa gestão, deixar a sua gestão estruturada, tá? Lembrando, gente, que você só vai ter esse resultado aí, né? Depois que você estiver implantado essa gestão aí na sua empresa. Né? Porque, ou então, se você já tem essa gestão e você não faz essa gestão funcionar, com certeza você aí não deve estar ganhando na sua lucratividade. É por isso que eu digo, né? Quando você implanta os processos de gestão, você precisa ter alguém responsável para cuidar da sua gestão operacional, porque assim, os processos têm que ser feitos todo santo dia, não é fazer uma vez e depois parar, né? A empresa abre todos os dias, então os processos têm que ser feitos todos os dias, né? Então agora você para e pensa, imagina você com uma gestão estruturada, com uma rotina mais tranquila, você comandando aí os processos, você sabendo que processos que você precisa ter na sua empresa, né? E o melhor de tudo, você aumentar a sua lucratividade com isso, você aumentar também a produtividade dos seus colaboradores e também você ofertar um alimento seguro para os seus comensais, tá? Que é a parte aí também do controle de qualidade dos alimentos, que é desde a matéria-prima que você vai comprar até o produto chegar na mesa do cliente. Então tem todo um processo aí a ser seguido. Mas que processos são esses, né? O que vocês precisam saber? Tá? Então, assim, pensa assim, a minha empresa hoje, qual a dificuldade que eu tenho que a minha empresa enfrenta hoje, né, na minha gestão? O que eu preciso melhorar para poder lucrar mais com isso? Tá? Então lembrando, gente, que além de eu ser especialista em controle de qualidade, eu também sou especialista em negócios de alimentação para trazer, então eu tenho ferramentas aí assertivas para você lucrar mais aí na sua empresa. E lembrando, gente, que são muitos processos para você ter controle, tá? E tudo, para cada tipo de processo tem uma ferramenta diferente. Tá? Então, lembrando também, se você quer aumentar a sua lucratividade, você precisa ter uma gestão estruturada, tá certo? E para isso, você precisa ter uma capacitação, você precisa ter um treinamento, você tem que ter o passo a passo, tá? Para você saber, para você acertar. Tá? E também assim, para sua empresa também ter um crescimento aí assertivo, tá? Pensou assim, minha empresa hoje, né, não tem nada padronizado, e pensou na hora que você implantar a sua gestão, você tem todos os processos padronizados, você saber as entradas e saídas de matérias-primas, você tem uma rotina dos colaboradores mais tranquila, né? Então tudo isso é ter gestão na sua empresa. Lembrando assim, você pode imaginar, você pode pensar assim, aqui na minha empresa não funciona. Mas por que não funciona? Né? Por quê? Por que para uma empresa funciona e para sua gestão não vai funcionar?
tá? Então, aí são coisas aí que você precisa se perguntar para saber o que você precisa melhorar, gente, porque nós estamos aqui, todos estamos num processo de evolução. Sempre tem o que melhorar, né? Nada que tá bom pode ficar melhor ainda, não é mesmo? Então, assim, então sempre nós estamos aqui no processo de evolução. E para isso, a gente tem que ter mentores que nos dê uma direção, né? Que às vezes, assim, como eu falei, a gente nunca sabe de tudo, né? Nós precisamos de ter mentores aí para nos orientar, né? Porque que nem eu, assim, eu também não nasci sabendo. Eu já faz mais de 10 anos aí que eu estou de jornada. Eu também tive os meus erros e tive os meus acertos e ainda assim estou na caminhada. Não é mesmo? Porque eu tive estudos aí, eu fui atrás de ferramentas assertivas que hoje pra mim tá valendo muito a pena. Porque hoje eu posso ensinar vocês através do meu método, né? Porque eu uni estudos e eu uni experiências, tá? E ainda estou na jornada, tá certo? E hoje, gente, eu vou falar um pouco da gestão, eu vou trazer alguns itens importantes sobre a gestão do controle, tá? São muitos controles que você precisa ter na sua empresa, por isso que eu digo, gente, você precisa, para você fazer a sua gestão funcionar, você tem que ter alguém responsável. Por mais que você tenha um consultor na empresa que visita a sua empresa, se você não tem a base ali, uma gerência que vai cuidar da sua gestão diariamente, todos os dias, os processos não vão andar. Tá? Até porque quando o consultor vai visitar na empresa, as coisas têm que acontecer, tá? E se você deixar só nas mãos dos colaboradores, o processo não anda. Porque eu sou consultora, eu faço consultoria, faço assessoria. Então, assim, gente, nada adianta, o trabalho do consultor não adianta nada, porque ele vai na empresa, passa tudo as coisas que precisam ser feitas. Aí chega na próxima visita, as coisas não foram feitas, o trabalho do consultor não vale de nada. Né? Então, por isso que eu falo, primeiro precisa ter a base capacitada, você precisa contratar alguém aí que vai ficar respondendo, não alguém assim, que vai ficar fazendo, porque às vezes acontece muito, né, de você ter a gerência, mas você vai utilizar ela para ficar no escritório, para ficar fazendo isso aqui. Não, você pode ter um auxiliar de escritório, etc, mas ter alguém. O segredo é ter alguém capacitado para cuidar da sua gestão operacional, para fazer funcionar os processos, tá? Porque se você contratar uma gerência que ela fica mais na parte burocrática, como que ela não vai dar conta de ficar no escritório e ficar cuidando da parte operacional? Não. Então, por isso que eu falo, você precisa ter alguém responsável para cuidar da sua gestão operacional. Se hoje é você, empresário que está aqui, está começando agora, então a capacitação também é para você, porque né, você é o empresário, você também precisa saber dos processos, e até porque você vai cobrar também da sua gerência. Né? Então, assim, por isso que eu gosto muito de capacitar os empresários e as gerências, tá? Por quê? Porque para ela ter autonomia de saber o que processos são esses. Né? Você vai ter alguém responsável, mas o que ela vai fazer na empresa? O que ela precisa verificar? Que visão que ela precisa ter? Né? Então, por isso que eu falo, gente, ter alguém responsável aí é muito importante, tá? E também você, empresário, é importante você também saber sobre os processos de gestão, porque é a sua empresa, até porque você vai cobrar a sua gerência, mas se você não sabe os processos, né? Então, por isso que eu gosto de treinar os empresários e esse é alguém responsável, tá? Então, o primeiro passo para você fazer funcionar a sua gestão, você precisa ter alguém responsável para cuidar. Às vezes você pensa assim, eu não quero gastar dinheiro com isso, eu não quero gastar dinheiro. Mas você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar perdendo muito mais dinheiro sem você saber esses processos. Entendeu? Às vezes por uma falta de uma simples virada de chave, eu vou me capacitar, mas é exatamente aí, na sua capacitação é para você ganhar mais, para você vender muito mais. Né? Porque você fica às vezes preso ali numa moedinha, eu não quero gastar dinheiro com isso, não vou gastar dinheiro com isso, mas às vezes você deixando de fazer uma tal capacitação que vai abrir portas para você. Tá? Que da onde você vai lucrar mais, vai ganhar mais na lucratividade e também vai ofertar um alimento seguro para os seus comensais. Então, às vezes a gente fica preso ali, será que eu faço?
Eu digo até em relação a mim mesmo, né? Porque quando eu fui fazer os cursos, eu fui muito assim também. Ai, ficava assim, será que eu vou fazer esse curso? Esse curso é caro, 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 porque eu fui até pra São Paulo, gente, fazer esse curso. Fui umas 2 vezes aí pra fazer curso, pra ir atrás de ferramentas. Eu falava, ai, não, será que eu vou fazer? Será que eu vou gastar? Porque os cursos eram muito caros, né? Pra ter as ferramentas que eu forneço hoje, que eu tenho hoje, o curso foi muito caro. Fora que gastei com São Paulo, gastei com, né, etc, né? Mas enfim, hoje eu vejo que valeu muito a pena, porque hoje eu estou ensinando, né? Então o crescimento que eu tive aí foi muito bom, porque hoje valeu a pena, porque hoje eu estou ensinando empresários, né? Então eu estou fazendo dinheiro. Você concorda comigo? Então, às vezes, você fica preso aí, ai, será que eu vou fazer uma capacitação, não sei o que, não sei o que, será que eu vou contratar um consultor, não sei o que lá, não sei o que lá, mas assim, ai, de medo de gastar, mas às vezes você não tá, você tá com a cabeça, com os olhos tampados, sem saber que você pode estar perdendo muito dinheiro aí, deixando dinheiro na mesa, na falta de um simples processo. Às vezes, assim, ai, eu não tenho uma ferramenta de recebimento de mercadoria, mas às vezes aí é aí que você tá perdendo dinheiro. Tá? Porque você não tem alguém responsável que faça isso, que cuide da sua gestão. Às vezes você tá com um problema com colaboradores, por exemplo. Ai, que briga todo dia, que a rotina deles é muito estressante, você tem reclamação todos os dias, que um faz mais que o outro, que não sei o que lá. Gente, eu sei porque eu vivi isso, viu? Porque eles, nossa, eu já entrei em gestões aí, porque que eles, assim, reclamavam todos os dias, não sei o que lá, não sei o que lá, porque era briga todo dia. Por quê? Porque não tinha um cronograma dia a dia de atividades. Mas, gente, o cronograma de atividades, você precisa ter uma ferramenta. O que eu vou colocar nesse cronograma? O que tem nesse cronograma? Como que eu vou fazer isso, né? Então, assim, e às vezes você tendo esse cronograma diário de todos os dias, vai facilitar a sua vida. Então, você tendo alguém responsável somente para isso, gente, é muito bom, porque esse alguém responsável, ele vai cuidar da sua gestão operacional. E para você ter esse alguém responsável, você precisa fazer o processo de recrutamento, seleção, integração, e você capacitar esse alguém responsável, tá certo? E já aproveitando, eu vou falar um pouco das ferramentas da gestão do controle, que são muitas ferramentas, né? E vai de acordo com a sua realidade, tá? Você vai aplicar as ferramentas de acordo com a sua realidade, tá? E você precisa saber aplicar as ferramentas, saber usar as ferramentas, né? E quem vai ficar responsável dessas ferramentas é esse alguém responsável. Tá certo? Nunca vai os processos, gente, nunca vai deixar nas mãos porque quando você deixa os processos na mão dos colaboradores, o processo não anda, porque eles estão lá, a rotina deles é muito corrida. É corrida, é estressante, tá? São muitas coisas que eles têm que fazer, são muitos processos. Então, se tem que ter alguém responsável para poder fazer, ó, você fez isso, fulano, isso aqui, entendeu? Para pegar na mão deles e para sempre ficar em cima deles para eles fazer o processo, porque senão eles não fazem. Tá? Eles não fazem. Um exemplo muito simples é a retirada de amostra, por exemplo. São processos assim que é importante, você é obrigado a ter e eles não fazem essa retirada de amostra. Então você vai chegar na empresa, o que adianta? Então assim, então por isso que é importante ter esse alguém responsável para fazer, fulano, você tirou, chegou na tal hora, ó, agora é a hora de tirar as amostras, você vai tirar essas amostras, tá? Então com o cronograma de atividades fica muito mais fácil você fazer isso, porque se você deixar na mão deles, eles não vão fazer mesmo. Tá? Eles não fazem porque a rotina é muito corrida, eles não sabem administrar o tempo, tá? Então, você tendo todo esse cronograma certinho, esse alguém responsável vai orientar ele, ó, é hora de fazer isso, agora é isso, agora é isso, agora é isso, tá? Então, por isso que é importante ter esse cronograma de atividades, tá? Então essa é uma das ferramentas que eu amo, né? Gente, essa ferramenta, ela é vida. Ela me ajudou demais nos meus processos de gestão, tá? E ainda me ajuda ainda. E também eu gosto do checklist, né? Na verdade, eu tenho 2 tipos de checklist, tá? Eu tenho o checklist operacional, que é o checklist aí para saber o nível de conformidade da sua empresa, tá? É um checklist um pouco extenso aí, que é aplicado sempre que necessário, tá certo? Tá, gente? E você é o checklist operacional, que você vai analisar
o nível de conformidade, para você ter uma melhoria constante aí na sua empresa. Porque como você vai saber? Porque no dia a dia é muito automático, né? Como você vai saber se a sua empresa ela está conforme? Então, nós temos essa ferramenta do checklist operacional que é aplicado na empresa, tá? Sempre que necessário. Os processos que estão conforme, você vai melhorar ainda mais e depois você vai trabalhar as não conformidades, tá certo? Então tem o checklist operacional e depois eu tenho outro checklist de verificação, tá? Esses dois checklists vai ficar também com esse alguém responsável para aplicar também sempre que necessário. Esse checklist de verificação, gente, é um checklist aí, é uma ferramenta muito importante para esse alguém responsável, que ele vai chegar no dia dele, e todos os dias que ele vai chegar na jornada de trabalho, ele vai olhar o checklist, ele vai saber tudo que ele vai ter que fazer, tudo, quais as cobranças, o que ele vai ter que verificar. Por isso que eu falo, checklist de verificação. Todos os processos vai constar nesse checklist, tá? Todos os processos, todos. Inclusive gestão de estoque, etiquetação, tá? Todos, né? A aferição da temperatura dos alimentos e etc, etc. Então, todos os processos vai constar nesse checklist de verificação, tá? Porque, gente, se a gente deixar só na mente, não lembra, né? Temos que ter ferramentas para poder nos auxiliar no dia a dia, tá? Então eu uso esses dois tipos de checklist, tá? O operacional, que é um pouquinho mais complexo aí, tá? Porque ele vai analisar aí o nível de conformidade. Então, assim, o checklist operacional, gente, que é para analisar o nível de conformidade da empresa, você vai aplicar sempre que necessário. Mas o que eu gosto de fazer é o seguinte, é aplicar esse checklist, né? Analisar o nível de conformidade e trabalhar todas as não conformidades da empresa. Então, eu vou saber tudo o que minha empresa está não conforme. Para depois eu vou listar tudo que não está conforme, para depois eu indo com item por item, trabalhar esse item. O que é de processos que eu preciso organizar, né, que eu preciso corrigir. O que é de estrutura, que às vezes, né, a não conformidade é a falha de estrutura. Né? Porque assim, os colaboradores, ele tem processo para ser seguido, mas também você, empresário, tem que fornecer, né, um ambiente para ele poder fazer os processos com excelência. Porque também, se você não tem um ambiente, você vai ter que, né, não tem como eles fazer o processo corretamente, tá? Para eles poder fazer o processo com excelência, você, empresário, precisa fornecer também um ambiente aí, né? Um ambiente, a estrutura que eles possam fazer esses processos. Então, quando você analisa o grau de não conformidade, você vai aplicar esse checklist para analisar o grau de conformidade e não conformidade. Então, assim, depois você vai saber. Então, você vai saber todas as não conformidades, aí você vai trabalhar uma a uma, tá? Uma que envolve um pouquinho mais de dinheiro. Você vai, então esse mês eu vou trabalhar nela, eu vou investir nisso, né? Porque é tudo investimento, né? Nada é gastar de dinheiro, é investimento porque é a sua empresa, né? Você vai investir hoje para você ganhar o dobro amanhã, tá certo? Então a não conformidade, você vai listar, então você vai lá consertar, então você vai consertando. Então esse é o checklist operacional. Depois que você fez tudo, você analisou tudo, né? Eu deixei tudo em ordem. Então todas as não conformidades eu fiz tudo, beleza? Aí depois você vai aplicar, né? Daqui uns 3 meses, 4 meses, aí você aplica de novo mas assim, até você consertar todas as não conformidades. Tá certo? Então, eu gosto de usar esses dois tipos de checklist, que eu tenho essa ferramenta e eu ensino vocês a fazerem, a aplicarem aí na empresa. E depois eu tenho esse cronograma de atividades, né? Esse cronograma de atividade dos colaboradores, tá? Gente, essas ferramentas, ela é muito boa, porque você vai ter uma rotina mais organizada, né? Eles não vão ficar perdidos, tá? Porque quando você deixa na mão dos colaboradores, nunca dá tempo de fazer nada. Nunca vai dar tempo. Eles vão lá só para fazer a comida. Então, quando você tem o checklist de verificação, que é esse alguém responsável. Você tem o cronograma de atividade, gente. É rotina mais tranquila. Menos conflito na produção. E não vai ter aquele estresse, né? Sempre tem.
Sempre tem, eu sempre passei por isso. Ai, porque um trabalha mais que o outro. Ai, porque não sei o que lá. Ai, porque um é mais, não sei o que, é mais lento e eu tô fazendo mais coisa. Então, assim, então precisa entrar, precisa alinhar os seus colaboradores, distribuir as atividades certinho para eles, tá? E também orientá-los o que eles têm que fazer, tá? Porque às vezes eles acabam esquecendo, né? Então, esse alguém responsável, ele vai ser o responsável de tudo isso aí, de organizar esse cronograma aí, que tem uma ferramenta assertiva para vocês fazerem, tá, gente? Então, assim, sem ferramentas, vocês não conseguem fazer nada. O que eu vou colocar nesse cronograma, né? Então, eu preciso do passo a passo, saber ter a ferramenta certa, e eu preciso aprender a utilizar essa ferramenta, tá? Porque assim, se você também não sabe que ferramenta é essa, o que vai colocar nesse cronograma, então assim, não vai funcionar. Por isso que é importante você ter o passo a passo aí, tá certo? E lembrando que no meu treinamento online, eu ensino você aí a todo o passo a passo. Eu pego aí na sua mão aí para você fazer o passo a passo aí na sua empresa, para ajudar esse alguém responsável aí a comandar a sua gestão, tá? E depois, gente, quando você contratar um consultor, vai ser muito melhor, porque daí o consultor vai lá cada 15 dias, né, uma vez na semana, os processos vão andar, porque ele vai entregar para esse alguém responsável. Tá? Então vai melhorar muito mais aí, entendeu? Então é muito bom. Então por isso que eu falo, antes de você contratar um consultor mesmo, você precisa capacitar, você é empresário, você precisa capacitar a sua gerência, tá certo? E também se hoje você não tem, futuramente é muito importante você passar a ter, se você quer ter, né, ganhar mais na lucratividade, ganhar mais na produtividade, também ofertar um alimento seguro para os seus comensais, tá? São 3 itens aí super importantes para você ter na sua empresa, até ganhar na lucratividade, produtividade dos colaboradores e também ofertar um alimento seguro para os seus comensais, tá? Então, gente, eu citei para vocês essas 3 ferramentas importantes, né? Que é o checklist operacional, o checklist de verificação e o cronograma de atividade dos colaboradores, tá? Numa live de 30 minutos, eu não tenho como explicar para vocês como que vai aplicar total. Eu estou trazendo um item muito importante para você ter aí na sua empresa, né? Porque se a sua empresa hoje não tem isso, para você começar a imaginar como que vai ser a sua gestão depois de você ter ela toda estruturada, né? Porque pode ser que hoje você tá com o mesmo problema há anos e não sabe por quê, né? E às vezes um pequeno ajuste aí na gestão, você já começa a evoluir, a sua empresa começa a crescer, começa a evoluir aí, tá certo? E depois, gente, eu gosto muito da ferramenta do controle de desperdícios, tá? Porque isso é muito importante também ter essa ferramenta, tá? Porque assim, você vai aumentar o seu lucro, né? Porque se você diminui desperdícios, você também consegue aumentar mais o seu lucro, né? Então, assim, é uma ferramenta aí que você vai ter o controle do desperdício, tá? Para você aí reduzir o desperdício de alimentos, tá? E lembrando, gente, que o meu método é esse, né? Diga não ao desperdício de alimentos e faça com que a sua empresa lucre mais, tá? É esse que é o meu método, tá? E assim, né, com essa ferramenta do controle do desperdício, você vai ter um plano de ação constante, né? Não só quando você tem todo esse processo de gestão aí do controle, você tem um plano de ação constante, tá certo? E, gente, depois também o controle de estoque, tá? O outro item muito importante é o controle do estoque também, tá? Ter a gestão do estoque, né? PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, é uma regrinha de ouro aí, tá? E uma regrinha de ouro e uma regrinha também obrigatória que você precisa ter aí na sua empresa, tá certo? Porque quando você tem a sua gestão, né, é um dos itens aí que você precisa ter, né? O PVPS para a gestão do estoque seco, refrigerado, congelado, tá? Você vai ter, né, controle de data de validade, de etiquetação, né, que isso você é obrigado a ter também aí na sua gestão, tá?
Então, assim, quando você tem a sua gestão de estoque estruturado, ela é muito importante. E também facilita, gente, quando você tem a gestão do estoque estruturada, facilita demais para o seu planejamento de compras, tá? E evita muitas perdas também, né? Então, quando você tem a sua gestão de estoque estruturado, é muito importante. Porque, ó, a gente chegar no estoque, aí se olhar aquele estoque todo bagunçado, como que você vai fazer um planejamento assertivo com o estoque tudo bagunçado? As coisas, tudo que você precisa comprar, tudo, não, precisa estar setorizado também, né? Só que para isso, né, você precisa também, você empresário, precisa fornecer, né, a estrutura assertiva aí para os seus colaboradores, para poder fazer o processo com excelência, tá? Mas ter a gestão do estoque é muitos benefícios, porque você vai evitar perdas, você vai evitar, você vai facilitar o seu planejamento de compras, que isso é muito importante, gente. Nossa, porque olha, chegar no... então assim, ó, eu já cheguei em empresa que o estoque tava todo bagunçado. Aí eu fui pra fazer o planejamento de compras. Eu já catei 2 da produção, já fiz eles todos organizarem tudo aquilo lá, porque, gente, não tem como você fazer o planejamento com o estoque tudo bagunçado. Você vai no freezer, tá tudo aquelas coisas tudo congelado. Como que você vai ter um controle assertivo? E até porque tudo lá no freezer você precisa ter. Eu gosto de ter uma outra ferramenta também, de ter todas as coisas que tem no freezer anotado, pesagem, sabe? Tudo que tá no freezer tem uma ferramenta que você anota tudo aí, tá? Para depois para facilitar também no planejamento de compras, para saber quando você vai comprar. Porque quando você também tem as fichas técnicas, né? Você sabe a quantidade que você vai utilizar e tudo mais, então fica mais fácil, né? Aí você vai trabalhar o seu... Porque você tem as fichas técnicas simples, né? Você sabe a quantidade que você vai utilizar e também você vai ter o seu controle de estoque muito melhor, né? Porque você vai saber certinho a quantidade que você vai usar, o quanto que tem. Então, gente, quando você tem... Por isso que eu falo, né? Se você quer ter o estabelecimento na palma da sua mão, você é obrigado a ter as fichas técnicas. Por quê? Porque se você não tem a ficha técnica, você não sabe você não tem o controle aí de padronizar receitas. E fora que tem muitos benefícios com a padronização de receitas aí, né? E fora que assim, né, gente, reduz muito o desperdício também. Vou contar uma historinha rapidinho aqui pra vocês. Já teve empresa que eu fui e não tinha... Por isso que eu falo do antes e depois, né? Do antes, quando a sua empresa não tem gestão, quando a sua gestão está toda desestruturada, e quando depois você entra com a gestão, né? Eu já entrei em empresas que tava gastando muito óleo aí, né? Nossa, a gente gastava demais óleo. E a gestão, eles tinham até uma gestão financeira. Aí quando eu cheguei lá para prestar consultoria, aí eles me falaram, a gente tá gastando óleo demais, tá gastando muito de óleo, só que a gente não sabe por quê. Porque eles não tinham as fichas técnicas. Os colaboradores colocavam a olho, eles não mediam, né? Então, assim, se é uma equipe muito grande, gente, então a mesma quantidade que é para um, nunca vai ser pro outro, né? Cada um tem uma visão diferente, porque não tá padronizado a receita ali, então gastava muito óleo. Aí foi a primeira coisa, então vamos ter um plano de ação, vamos implantar pelo menos a ficha técnica simples, gente. A ficha técnica simples já resolve muita coisa aí no seu estabelecimento, porque você vai padronizar todas as receitas, né? Não vai colocar nada a olho, você vai saber a quantidade exata de toda a receita que você... do cardápio do dia. Você vai saber a quantidade que você vai usar do dia ali. E vai ser quantificado isso, né? Aí depois implantamos lá a ficha técnica, implantamos tudo mais. Gente, o empresário ele gastava 2 caixas de óleos, né? Então, uma caixa de óleo é 30 óleos, você concorda comigo? Então, ele gastava no mês 2 caixas de óleo. Depois ele passou a gastar 1 caixa de óleo por mês. Então, que são 30 óleos, né? Então suponhamos aí, ó, essa 1 caixa a mais, além de ser desperdício de alimentos, né? Aquele consumidor que consumia naquele estabelecimento estava consumindo aí um excesso de óleo absurdo, né? Porque o excesso de óleo, porque, né, 30 óleos a mais aí no mês, né?
Então, assim, é prejuízo econômico e prejuízo na saúde dos comensais que passam por aí. Que você como empresário, você é responsável aí para zelar, para zelar pela saúde dos seus comensais, tá? Então depois, gente, ele ficou super assim, nossa, né? E fora que é dinheiro também, né? Ele ficou, nossa, não sei o quê. E, gente, e por uma falta de um simples processo. E esse processo, ele não é obrigatório. Você, empresário, não é obrigado a ter. Mas se você quer ganhar mais lucro, você quer ganhar produtividade dos seus colaboradores, você e quer também dominar aí o seu restaurante, você precisa ter o seu restaurante e qualquer, né, outro estabelecimento do setor alimentício, você precisa ter as fichas técnicas, né, padronizar tudo certinho, porque com os processos padronizados, você ganha muito aí na sua lucratividade. Então, é uma historinha simples, mas para vocês perceberem que tudo, gente, tudo, quando o empresário perde dinheiro, é pela falta de gestão, pela falta de um simples processo implantado, tá? Então, esse empresário, ele não tinha as fichas técnicas implantadas antes. Depois ele passou a ter, ele começou a economizar muito mais, né? Porque ele começou a crescer muito mais aí, ganhar, né? Ter mais lucro aí na empresa, porque, né? Então, assim, isso foi um exemplo aí do óleo, né? Mas, assim, fora os outros itens aí que ele estava perdendo. Boa tarde, loja Açaí, tudo bem? Então, assim, isso foi um exemplo. Então, assim, então o antes, né, sem ter a gestão estruturada e depois com a gestão estruturada, né? Então perceba que às vezes num simples processo aí que você falha, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Você imagina, né? Esse empresário, ele estava perdendo aí uma caixa de óleo, né? Que estava gastando a mais, né? Fora que os outros itens também, que quando você padroniza esse processo, né? Você vai economizando mais, né? Porque que nem eu falei, né? A quantidade que é para um, nunca vai ser para o outro, né? Então, assim, quando você padroniza o processo, você ganha demais aí na sua lucratividade. Então, assim, esse exemplo que eu trouxe, então esse empresário, ele não tinha as fichas técnicas implantadas, isso era antes. Depois que ele passou a ter a gestão estruturada, ele padronizou as receitas dele, essa era a dificuldade dele, né? E ele sabia, porque ele tinha a gestão financeira, ele sabia que ele estava gastando aí muito, né? Que estava gastando muito óleo, né? Aí depois que ele passou a ter, né? Que aí depois, então eu tô gastando muito óleo, mas então, aí ele não sabia por onde começar. Ele não sabia, eu tô gastando muito óleo, mas o que eu vou fazer pra, né? O que eu vou fazer? Aí eu entrei lá, vamos implantar as fichas técnicas. Aí implantou as fichas técnicas, padronizou a receita, aí ele teve aí o resultado que ele queria, né? Ele economizou no óleo, porque ele já sabia que ele tava gastando muito, tá? E enfim, aí assim, então então assim, eu quero dizer assim, eu trouxe esse pequeno exemplo, por quê? Porque às vezes numa falha de um simples processo que você pode estar perdendo dinheiro. Um outro exemplo muito simples é o kit embalagens também. Geralmente assim, não tem muito controle disso, né? Tem embalagem de canudo, de ketchups, etc. Os kits de embalagens que você manda para o seu cliente. Se você também não padroniza esse processo, gente, o seu colaborador, é um erro muito comum que acontece, né? Que os colaboradores na hora da pressa colocam lá um montinho, para um cliente vai 2, para outro cliente vai 3. Então, assim, você não tem esse processo do kit viagem padronizado. Então, isso também você pode estar deixando dinheiro na mesa, tá? Então, até os kits viagens, você também padroniza, né? Quando eu falo de padronizar processos, você vai padronizar tudo aí, porque, gente, o empresário do setor alimentício, o lucro é muito pouco. Então, tudo que você puder padronizar é melhor para você, você vai ganhar mais, você vai aumentar mais a sua lucratividade. Então, assim, é um simples processo também. Então, assim, quando o empresário não tinha
é a padronização do kit viagem. Eu cheguei lá na empresa, vamos padronizar, porque eu percebia que os colaboradores colocavam de qualquer jeito, colocavam, porque assim, a mesma, é que nem eu sempre digo, né, a mesma quantidade que é pra um, nunca vai ser pra outro. Agora, quando você padroniza, ó, vai ser 3 unidades, aí todo mundo vai fazer com 3 unidades, né, aí eu entrei lá eu entrei na empresa com essa ferramenta aí do controle de desperdício, para identificar, né? Aí eu vi que não tinha a padronização do kit viagem, que são as embalagens, todas as embalagens, de canudo, copo, etc. Tudo que vai de kit viagem e também o que o cliente consome ali, né? Então aí eu comecei a padronizar então todo esse kit aí, embalagem, kit viagem, aí tudo certinho, porque os colaboradores pegava 2, pegava 3, não pegava 4, então não tinha essa padronização. Então assim, entrei, né? Então, assim, isso foi o antes, né? O empresário não tinha essa padronização do kit viagem. Então, eu percebi ali que ele tava perdendo dinheiro, né? Aí, implantei a padronização. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos para cada cliente, você vai mandar 2 sachêzinhos, 2. Começamos a padronizar isso, colocamos lá certinho, lá na parede para os colaboradores. Teve um pequeno treinamento aí para eles saberem, para eles entrarem, né? Para ter um alinhamento aí dos colaboradores, tá? Aí depois foi tudo padronizado. Então tudo que é pro cliente. E fora também, gente, que evita muita briga, né? Que às vezes você manda pro cliente e às vezes, se você não tem padronizado, você manda pro cliente hoje, 2 ketchup, por exemplo, né? O ketchup, lá não sei o que lá, molinho, tal. Aí depois amanhã você manda 1. Aí o cliente vai reclamar, por que da outra vez você mandou 2 e hoje você tá mandando 1, né? Então, quando você tem tudo padronizado, você evita também ter esses desconforto com o seu cliente, né, gente? Porque o cliente você tem que fornecer para ele experiências únicas para ele, né? Tem que oferecer o over delivery, não ele ficar ligando, ó, ontem foi 2, por que hoje veio só 1? Então, quando você padroniza processo, você resolve isso numa hora só. Tá? Então você evita esse estresse com o cliente, que é muito ruim, né? Ter esse contato, ele ficar reclamando, não sei o que lá. E isso acontece quando você não tem os seus processos padronizados. Isso também, gente, envolve na questão da própria receita, do produto que você está fornecendo, né? Se você não tem padronizado que nem toda a receita, né? Então, assim, cada hora vai ter um gosto diferente, porque cada um, gente, tem um jeito diferente de fazer, né? Um cozinheiro tem uma mão, o outro tem outro mão. Pode ser a mesma preparação, mas o gosto pode sair diferente quando você não tem padronizado ali. Agora, quando você tem a receita certinho, o colaborador ele vai seguir o passo a passo ali para o sabor manter o mesmo, né? E para quando chegar no seu cliente, para não ter esse desconforto. Onde estava mais saboroso, mas por que hoje não estava assim, sabe? E é ruim também, porque o seu cliente, ele quer viver experiências inesquecíveis, né? Então, assim, você sempre tem que pensar também que, assim, se você não estruturar a sua cozinha, a sua gestão operacional, vai refletir demais no seu cliente, tá? Então, quanto mais você tem, quanto mais a sua gestão for estruturada, mais você vai fidelizar mais clientes, né? Você vai deixar mais o seu cliente feliz, tá? Bom, gente, o que eu tinha pra falar hoje eu trouxe alguns itens importantes sobre a gestão do controle, tá? Amanhã eu quero falar um pouco também pra vocês sobre a gestão do estoque, tá? Que eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então amanhã quero falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei o horário, mas eu aviso vocês aí no Stories, tá? Então, assim, eu vou encerrar agora minha live e eu gostaria muito que você falasse aqui o que você aprendeu comigo hoje. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou deixar essa live salva, ou então você pode me chamar no direct também, tá? Gente, um grande beijo e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.